mas infelizmente não está conseguindo. Agora sim, agora deu certo, viu? Apareceu aí para vocês, né? Sim, já deu certo aqui. Ótimo. Então vamos aí às atividades. Eu vou mostrar aí o que que vocês vão fazer nessas atividades. E as dúvidas que forem surgindo, vocês, como eu não estou vendo aí o chat, porque eu estou com a tela inteira aberta, quem tiver alguma dúvida, liga o microfone e pergunta, e aí eu vou respondendo, ok? Então vamos aí. A nossa primeira atividade aí é justamente uma discussão. Nós temos aí uma cidade em cima de uma bateria, uma espécie de bateria, e o título aí do nosso texto é Save the World, ok? E aí eu pedi para vocês observarem muito bem essa imagem e vocês dizerem o que o título sugere, quem aí precisa ser salvo, certo? E de que ou de quem precisa ser salvo. O que que essa imagem em si parece uma cidade está sendo sustentada por uma bateria? O que que essa imagem sugere? Ok? A gente pode pensar aí, pessoal, eu já vi alguns comentários bastante interessantes a respeito, e todos os comentários serão considerados corretos, ok? Até porque eu estou pedindo aí para vocês darem a opinião de vocês. Então, quando eu estiver pedindo a opinião de vocês, o comentário que vocês derem eu não posso considerar certo ou errado. O importante é que vocês estejam opinando, tá bom? Logicamente que se eu peço a opinião de vocês a respeito de ecologia, vocês não vão dar opinião a respeito, sei lá, da pandemia, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, desde que você opine dentro daquele assunto, eu vou considerar a sua opinião como correta, até porque é a sua opinião, tá bom? Mas uma coisa que eu quero que vocês considerem aí é o seguinte: será que essa bateria, para vocês pensarem um pouco, será que essa bateria aí, carregando ou descarregando, será que não seria a energia do planeta? Sim, Será que, Gabriel. será que não seriam os nossos recursos que estariam se esgotando? Fala. Poderia ser também, por exemplo, os espaços que estão as casas criadas, tá em vaga. E podemos perceber também que só tem uma árvore, né? Tem poucas árvores. Então, o lado que a árvore tá, é o lado da bateria está carregada ainda. Então, é E como se fosse. isso, cortou um pouquinho, mas deu para entender o seu raciocínio. Mas olha só, a nossa bateria, a bateria do nosso planeta, vocês acham que ela está conseguindo se recuperar a tempo? Nós estamos, Não. nós estamos utilizando toda essa energia do planeta e, logicamente, que ele precisa recuperar, recarregar a sua energia, os seus recursos. Será que nós estamos dando tempo para esse planeta se recuperar? Não, não. Tem que Pronto. comprar um carregador portátil. Pois é. O que seria preciso para essa bateria, para a gente utilizar esses recursos, essa energia, mas dando tempo também para esse planeta se recuperar, recuperar sua energia, recarregar sua energia, os seus recursos. Será que a gente está dando tempo para esse planeta se Não, recuperar? Acho que não. tem Porque que assim, a gente parar tá de numa. poluir. Pois é. Verdade. A gente tá numa época tecnológica. Então, assim, as empresas estão produzindo muito celular, computadores, coisas eletrônicas. E eu acho que isso prejudica bastante, bastante a natureza, porque tem muito lixo e tal. É verdade. As É, pessoas estão tirando na natureza, mas eles não estão repondo. é pondo, isso é verdade. Por exemplo, nós estamos produzindo muito plástico, certo? Retirado do petróleo. E aí esse plástico nós estamos descartando na natureza. Só que a natureza, ela leva aí cerca de 300 a 400 anos para decompor o plástico. Será que o que que nós poderíamos fazer para dar tempo para essa natureza se recuperar? Ou será que nós estamos não dando tempo algum para essa natureza se recuperar? O que que vai acontecer com a gente, pessoal? Pelo amor de Deus.
aquecimento global. Uhum. Se Estamos dentro continuar nesse desse ritmo né? aí, daqui uns, sei lá, 1000 anos nem existe mais o planeta, né? Eu acho que não precisa. O planeta vai continuar existindo. A Mas que- não habitável. Isso, é verdade. A questão é, será que o nosso planeta vai conseguir sustentar a gente? Essa bateria vai conseguir sustentar a gente por mais 100 anos? Da forma como a gente está consumindo ela? Que não. Pois é. É o que a gente precisa pensar. Os próximos 100 anos, os próximos 200 anos, na época dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos, será que essa natureza ainda vai ter energia para sustentar toda essa população? Hoje já somos 7 bilhões de pessoas consumindo essa energia. 7 bilhões. Surgiu também até uma notícia aí, acho que também é fake news, que algum cientista tinha criado o vírus para matar a metade da população para acabar a metade aí. Pois é, surge tudo quanto é de boato e notícia e tudo mais. Mas aí, olha só, pessoal, o que é interessante a respeito... Pode falar. Eu acho que elas querem tirar mais do planeta, mais do que ele pode dar para a gente. Estão sobrecarregando ele. E aí é interessante... Por exemplo, as pessoas desperdiçam água como se tivesse um monte da pessoa ter, mas não é assim. Tem uma pequena quantidade potável. As pessoas jogam lixo na rua, nos rios. A gente gasta água como se os açudes, o nosso açude baldinho, nunca fosse secar. Não é assim? A gente tem que trazer para a nossa realidade. Será que a gente, por exemplo, não está consumindo água numa quantidade tão exagerada que não dá tempo nem do açude pegar água no inverno seguinte, se recuperar e tudo mais? E se houver uma seca de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente consumindo nessa mesma quantidade, será que o açude vai ter capacidade, por exemplo, para abastecer durante esses 2, 3 anos de seca? Vai nada. Então são coisas que a gente às vezes pensa lá para longe, para distante, mas é uma realidade nossa também, aqui do Cedro. A gente tem que trazer para bem próximo da gente. E aí, olha só, pessoal, embora sejamos 7 bilhões de pessoas, o planeta ela tem condição de alimentar todos esses 7 milhões de pessoas. Sabe qual é o grande problema da humanidade? É que uma pessoa só está consumindo por 2, 3. Esse é o grande problema. E existem países que são tão consumistas que eles estão consumindo, uma única pessoa consome na capacidade de 5 ou até 6 pessoas. Então, a gente está sobrecarregando o nosso planeta e não está dando tempo dele se recuperar. Esse é o grande problema. Ok? Pronto, passando para o próximo slide aí, que também faz parte da nossa atividade. Esse aí é o nosso texto para estudo, certo? Ele é um mind map, em inglês. Mind é mente, map, mapa. Então, mapa mental, traduzindo literalmente para o português. É o nosso mapa mental, certo? Observem muito bem a estrutura de um mapa mental, até porque nós vamos trabalhar com isso nesse primeiro ciclo. Nós vamos compreender como é que se produz um mapa mental, qual é a estrutura de um mapa mental. Nós percebemos que aqui nós temos uma ideia central do nosso mapa mental e nós temos perninhas ligando nesse mapa mental, fazendo uma espécie de rede, ok? E aí nessa rede nós vamos ter ideias secundárias, que no caso aqui do nosso texto, nós vamos ter dicas de como nós poderíamos, nós que somos estudantes, professores e funcionários da escola, como nós poderíamos economizar energia e recursos dentro da nossa escola, ou como professores e estudantes. Por exemplo,
aqui na dica sobre o transporte, ele diz para nós caminharmos, para nós pedalarmos, para nós irmos para a escola de ônibus. Então, se você, por exemplo, mora dentro da cidade e a distância entre a escola e a sua casa é uma distância pequena, você pode muito bem ir caminhando, ir pedalando. Se você mora um pouco mais distante, aí sim, aí você pode ir de moto. Se o seu pai quiser levar você de carro, acredito que a maioria de nós é pobre, mas se de repente alguém, o pai tem um carro e quer levar você de carro para a escola, você poderia, por exemplo, levar o seu colega, seu vizinho, para economizar energia, para que ele também não vá de carro. Uma forma que economiza muito combustível é usar o transporte coletivo, certo? Aí nós vamos ter aqui dicas de desperdícios, dicas de economia de eletricidade, dicas para, por exemplo, quem mora em países ou regiões frias ou regiões quentes, usar o aquecedor e o ar-condicionado. Quem trabalha no escritório ou na secretaria da escola, na coordenação, tem aqui algumas dicas para uso dos equipamentos. Nós vamos ter uma dica a respeito de algumas organizações internacionais que elas ajudam, por exemplo, em projetos para desenvolver projetos, por exemplo, sobre energia solar, certo? Na escola mesmo. Dicas sobre aquecimento da água, seja para você tomar banho, seja para você fazer o seu café e tudo mais. Nós vamos ter dicas aqui também sobre a cantina, a alimentação. Então, nós vamos ter 8 dicas aí de como nós, professores, alunos e funcionários, poderíamos utilizar os recursos de forma ecológica e a energia também de forma ecológica ou sustentável, que é uma das palavras que tem sido usada muito nos dias atuais, tá bom? E aí, seguindo esse texto lá na plataforma, vocês vão encontrar esta atividade, tá bom? Esta atividade, ela ainda não é a atividade de compreensão do texto. É uma atividade sobre o que vocês sabem sobre práticas sustentáveis e o que vocês sabem a respeito da estrutura desse texto. Por exemplo, a primeira questão diz o seguinte: observe a estrutura do nosso texto e escolha o item que completa cada sentença abaixo. Então, nós temos aqui algumas sentenças que não estão completas e vocês vão completar com uma dessas opções. Por exemplo, detect is. O texto é a timeline or a mind map. Então, vocês vão completar com uma dessas opções. O texto é uma linha do tempo ou é um mapa mental, certo? Então, vocês vão dar uma olhadinha na estrutura do texto e vão pela estrutura do texto, vão tentar lançar hipóteses se esse texto é um mapa mental ou se ele é uma linha do tempo. Depois vão falar ainda um pouco sobre como o texto está dividido, se em um tópico apenas ou em 8 subtópicos. Sobre a estrutura do texto, se ele dá muitas dicas para economia de energia ou poucas dicas. Terceira questão. Aliás, na segunda, vocês vão pesquisar um pouco a respeito do nosso gênero textual e vão dar o conceito aí. Podem ilustrar aí ou com um desenho ou com uma imagem da internet. Nessa terceira questão aí, vocês para completar também, ok? E aí vocês vão completar aqui são dicas, e vocês vão completar como essa dica ela pode ser uma prática sustentável. Então, escolham o melhor complemento aí para essa dica. Na quarta questão, nós vamos ter os 3 R's da sustentabilidade, que é reduzir, reusar e reciclar. Então, reduzir significa o quê? Reusar significa o quê? E reciclar significa o quê? Ok? Então, é só para completar, vocês vão apenas associar aí ao significado de cada um.
E na quinta vai dar a sua opinião, que ações nós podemos tomar individualmente, aí é uma coisa bem particular, para ajudar o mundo a ser mais sustentável. Vem então a nossa segunda atividade, ou terceira atividade, que é uma atividade... Essa segunda questão eu não consegui muito bem resolver, não. Não conseguiu? Não, tinha coisa assim que se encaixava. Primeiro, até porque eu te mandei lá no WhatsApp, né, que tava faltando a letra A. Só que tinha algumas coisas que eu acho que não se encaixavam, assim. Eu fiquei meio bugada nessa questão, acho que eu errei aí. Pois olha só, eu vou dar uma lidazinha aqui rápida com vocês, para a gente ter uma ideia. Por exemplo, nós vamos completar. Então, letra A diz aí, letra A da terceira diz, go, que é vá para algum lugar, go to school by bike, or go to school by car. Para ser uma dica com uma prática sustentável, logicamente que a gente tem que economizar ou energia ou economizar recurso. Traduzindo aí a frase com os dois complementos, seria vá para a escola de bicicleta ou então vá para a escola de carro. Qual das duas aí seria uma dica sustentável? Nessa daí eu marquei de bike, né, para a escola, mas eu tô falando daqui eu não consegui, da outra segunda questão daquela outra atividade. Ah, da outra atividade. Pronto, Sim. Então nós vamos chegar lá. Quem fez aí essa atividade encontrou algum problema ou alguma dificuldade ou dúvida? E aí já serve para os demais colegas quando forem fazer. Gabriel, Oi, meu bem. eu não encontrei muita dificuldade por causa que eu botei no tradutor de inglês no Google e fui traduzindo a frase, entendeu? E as palavras. Aí fui relacionando ao que eu sabia. Pronto. E aí você pode usar, viu? Vocês podem usar aí o Google Tradutor, se vocês tiverem dificuldade aí. Observem também que as nossas frases aí, elas têm muitas palavras cognatas, ou seja, palavras que se parecem muito com o português. Então, dá para ter uma ideia do que a gente está cobrando. Quando tiverem um pouco mais de dificuldade, podem recorrer aí ao Google Tradutor, tá bom? Pronto, então vamos à atividade aí que alguns disseram que houve algum problema ou dificuldade. Na primeira questão aí, você vai encontrar apenas a ideia principal do texto. Pessoal, para vocês fazerem essa primeira questão, não é preciso nem vocês lerem o texto todo ou traduzirem o texto todo para responder essa primeira questão. Se vocês pegarem a seguinte estratégia, observarem o texto atentamente, o título do texto, especialmente aquela ideia lá do centro, deem uma olhadinha nas imagens que acompanham esse texto, vejam algumas palavras cognatas e algumas palavras que vocês conhecem. Dá para vocês já associarem ao tema em que nós estamos estudando e vocês encontrarem qual é a ideia principal do texto. Então, por exemplo, a letra A diz assim, o mapa mental sugere maneiras práticas de reciclar o lixo da escola. Será que a ideia principal do nosso texto é essa? Então, se for, você marca. Se não for, se você achar que essa é apenas uma ideia secundária, o que é uma ideia secundária? É uma ideia que não é a principal. Qual é a ideia principal do nosso texto? Nosso texto vai ter a ideia principal e vão ter algumas ideias secundárias, ok? Opa, pulou demais. A nossa segunda questão, a partir da segunda questão, aí sim, eu vou precisar que vocês leiam o texto com mais profundidade, com mais atenção, para vocês encontrarem alguns detalhes sobre o texto. E aí eu acho que foi aí justamente nessa segunda questão que vocês encontraram o problema e que eu vou já corrigir lá na plataforma, tá bom? Inclusive, um dos colegas aí mandou um WhatsApp justamente mostrando que essa letra A aí não estava aparecendo. Foi eu. Não é isso? Essa letra A aí não estava aparecendo, estava vazia. Eu também mandei. Pronto.
E qual foi o nosso segundo problema? A letra A estava aparecendo aí como letra B, ok? E a letra B estava tudo junto assim, ó. Lighting e na mesma letra B, heating, air conditioning. Ou seja, a mesma ideia, duas ideias secundárias estavam juntas aí. Mas é porque tem 8 colchetezinhos e só tem 7 letras. Isso, é isso mesmo. E é para ser 8, igual tá aqui, ó. Eu já fiz a correção aqui no meu slide. E aí eu vou fazer imediatamente, assim que terminar a reunião, eu já vou fazer a correção lá na plataforma, tá bom? Pronto, então aqui o que você vai fazer? Aqui nós temos as áreas em que nós podemos trabalhar lá, isso está lá no nosso mapa mental, ó, transporte, waste, lighting, heating, air conditioning, são as mesmas que vão aparecer aqui na nossa atividade. Transport, waste, lighting, heating, air conditioning, ou seja, aquecimento e ar-condicionado, iluminação, desperdício, transporte, office equipment, equipamentos de escritório, organization that can help, organizações que podem ajudar, warm heating, aquecimento da água, e canteen, que é a cantina, ok? E aí nós temos aqui quais são as ideias que cada um desses tópicos vem trazendo. Por exemplo, na primeira diz assim, learn the best way to heat water and save energy. Traduzindo, aprender o melhor jeito para aquecer a água e economizar energia. Então, isso está relacionado a qual desses tópicos? Ao transporte, ao desperdício, à iluminação, aquecimento, aquecedor e ar-condicionado, equipamentos de escritório, organizações que podem ajudar, aquecimento da água ou a cantina. Então, cada uma dessas dicas está relacionada a um desses tópicos, ok? A terceira questão, eu peço para vocês fazerem o seguinte, escolha aleatoriamente 2 dos subtópicos, você vai escolher lá no nosso mapa mental algum desses subtópicos aqui, por exemplo, transport and office equipment, e aí você vai dizer quais são as dicas que esses 2 tópicos estão dando aí. Por exemplo, transport, walk, ride bike, take the bus to school. Então você vai traduzi-los. Caminhe, ele está dando a dica aí para caminhar, para pedalar, para ir para a escola, de ônibus. Nas dicas sobre equipamento, que é o outro tópico. Então vocês vão escolher aleatoriamente. Está dando dicas aí para você usar equipamentos, escolher equipamentos que tenham aquela estrelinha que indica que é de baixo consumo de energia. Está dando outra dica para você desligar, para você fechar, no caso aí, os seus arquivos e desligar o computador quando não estiver usando o computador. Quando você sair da sala, estiver usando algum equipamento do escritório e não for mais trabalhar, não deixe ele apenas hibernando ou suspenso, mas você desligue o seu computador, certo? Porque quando você deixa hibernando ou suspenso, ou por exemplo, na sala, algum equipamento em stand-by, embora esteja gastando menos energia, mas está mesmo assim gastando energia. E essa quarta questão é para vocês opinarem. Ok? A última atividade, pessoal, é uma atividade para vocês produzirem um mapa mental com dicas para as pessoas economizarem energia e recursos dentro das suas próprias casas. E aí... Mapa mental é meu fraco. E aí eu coloquei aqui, se de repente alguém tiver dúvida sobre a estrutura de um mapa mental, então eu coloquei um link aqui de um site onde ele mostra vários exemplos lá das estruturas de mapas mentais, certo? Então o mapa mental, ele, por exemplo, é bem parecido com
vamos dizer assim, com uma aranha ou um caranguejo. Ele tem o núcleo central, mas ele vai ter várias perninhas que vai ligar a outras ideias secundárias, ok? E aí abaixo eu dou aí os passo a passo, step by step, que é para você fazer o seu mapa mental. E aí prestem muita atenção a essas dicas, que essas dicas vão ajudar bastante a vocês. Por exemplo, eu pedi para vocês começarem fazendo o mapa mental, listando aí os cômodos da casa, a sala, o quarto, o banheiro, a cozinha e outros cômodos que vocês queiram. Em seguida, vocês vão escrever as dicas ou ações que poderiam ser tomadas para economizar energia e recursos em cada cômodo. Adicionem imagens e desenhos para ilustrar cada dica do seu mind map, seu mapa mental. E em seguida, por último, depois que você tiver feito seu mapa mental, faça uma revisão do seu trabalho. Veja se o seu mapa mental está compreensível, veja se a organização visual está bonita, veja se as figuras que você colocou para ilustrar deixam o seu texto mais claro e interessante, veja se o seu texto ficou claro e objetivo. O meu tá legal, só o que faltou foi cor, né? Porque eu não tenho lápis de cor. Só isso mesmo. Não, mas tudo bem, não tem problema, certo? E por fim, pessoal, vocês podem até fazer inicialmente esse mapa mental em português, mas depois façam ele para o inglês, ok? Gabriel! Oi, meu bem. Tudo bom, minha flor? Meu amor, a Helena mandou perguntar como é que faz esse mapa mental em inglês, paixão. Pronto. Depois que vocês fizerem o esboço do mapa mental de vocês em português, se vocês não tiverem ainda o domínio de como organizar as frases, tudo mais, as dicas, então aquelas dicas da forma que você colocou lá em português, você pode utilizar o Google Tradutor para você traduzir essas dicas, essas frases, e aí você então organiza o seu mapa mental em inglês. Inclusive a parte central onde está a ideia lá, ok? Vocês podem fazer parecido com esse mapa mental que nós estudamos nessas atividades, ou então vocês podem ir aqui, ó, nesse site, e aí ver outros modelos de mapas mentais para vocês. Tá bom, pessoal? Pergunto para vocês, quais são as dificuldades, as dúvidas, em qual atividade? Esse é o momento para a gente tirar as dúvidas e as dificuldades. Eu particularmente não tive nenhuma dúvida em questão à atividade. Acho que foi só uma questãozinha que eu me enganei muito, que me complicou demais. Que foi aquela segunda, não é isso? Sim, eu acho que eu vou refazer ela até. Ótimo. Eu peço desculpa a vocês. Gabriel! Peço desculpa pelo transtorno. Eu nem tinha percebido que quando eu postei tinha dado aquele probleminha. Fala, meu bem. Tive muitas dúvidas, mas o Google tirou. Oi. Então, dúvida quanto à forma aí como resolver a atividade, não ficou nenhuma, né? Ok, vou saindo aqui e agora eu quero ver os rostinhos de vocês. Pronto, eu estou vendo aqui no chat, olha a Tainara. Estou vendo aqui no chat que ninguém teve dúvida aí a respeito das atividades. Se na hora que vocês estiverem fazendo as atividades lá, surgir mais alguma dúvida, eu deixei lá o meu WhatsApp. Podem manter contato comigo e eu vou tirando as dúvidas pelo WhatsApp mesmo, viu? É até melhor no WhatsApp, porque eu acabo visualizando mais rápido no WhatsApp, porque acaba chegando as notificações e aí eu já visualizo logo e mando um áudio ou escrevo uma mensagem para vocês. Tá bom?
Deixa eu ver aqui. O mapa mental pode ser Gabriel, no papel ou pode ser digital. Podem escolher, podem fazer no caderno e tirar foto e postar lá, ou pode ser no próprio documento lá, postado na plataforma. Fica a critério de vocês. O importante o meu objetivo é que vocês aprendam, ao final do nosso ciclo, vocês aprendam o que é um mapa mental, consigam identificar um texto, mapa mental, e consigam também, logicamente, tomar decisões a respeito das práticas sustentáveis, saibam dar dicas em inglês sobre práticas sustentáveis, tá bom? Gabriel, para quem não assistiu a aula, aí como é que faz para ver? Pronto. Aí essa gravação que eu fiz aí, eu vou postar lá na nossa plataforma, e aí quem não assistiu a aula pode ver lá, tá bom? Tá bom. Pois, pessoal, nós estamos encerrando a nossa aula. Foi um prazer enorme. Gabriel, vai fazer a presença? Vou sim, eu vou fazer aqui pelo chat, tá bom? Que é isso, mas vai acabar. Pois é, cara. Aí agora é a hora... Gabriel, Eu tenho também uma dica para vocês. Não deixem para fazer essa atividade no dia. Vocês acabaram de assistir a aula, ouviram as explicações, tiraram as dúvidas. Esse é o melhor momento para vocês resolverem fazer a atividade de vocês.